Então, turma, nós iremos fazer aqui a correção da nossa atividade. Na primeira questão, nós temos dados os conjuntos A, que é igual a X, Y, Z e W. Conjunto B é igual a X, Y. Conjunto C igual a A. Conjunto D, A, X, Y, Z, W. Determine A menos B. Então, aqui nós temos uma questão que envolve diferença de conjuntos, né? E conjuntos complementares. Então, aqui, gente, A menos B, o que eu tenho que fazer para resolver? Eu vou observar quais elementos que eu possuo apenas no conjunto A e não possuo no conjunto B, certo? Então, eu vou ter aqui que vai ser igual. Eu tenho X, eu tenho no conjunto B, então ele não fará parte desse conjunto. Y também eu tenho. Agora, o Z e o W eu não tenho no conjunto B. Então, A menos B é igual a Z e W, certo? Então, aqui é a diferença. Eu tenho que observar os elementos que eu tenho apenas no conjunto A, certo? Agora, na letra B, é B menos A. Eu preciso observar quais são os elementos que eu possuo em B e não possuo em A. Como B, gente, é formado por X e X e Y eu também tenho aqui, então, meu conjunto, ele é um conjunto vazio, tá? Que eu posso representar assim, ou com o símbolo de conjunto vazio, certo? Na letra C, eu tenho aqui complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A, gente, é a mesma coisa de eu falar que é A menos B, certo? Este conjunto eu encontrei aqui na letra A, né? Que são, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B? São Z e W, certo? Aqui eu tenho A menos C, então eu vou observar os elementos que eu tenho no conjunto A e não tenho no conjunto C, certo? O conjunto C, gente, eu tenho apenas o elemento A, e este elemento eu não tenho aqui no meu conjunto A. Então, o A menos C será todo o conjunto A, certo? Então, é X, Y, Z e W, certo? Na letra E, eu tenho D menos A. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto D e não pertencem ao conjunto A? Então, eu vou ter que o A eu não tenho, né, no conjunto A, então ele já faz parte. X, Y, Z e W eu tenho. Então, aqui a diferença do conjunto D em relação ao conjunto A é apenas A, certo? Na letra F, eu tenho A menos D. Então, aqui já é o contrário, né? Eu vou observar os elementos que eu tenho no conjunto A e não tenho no conjunto D. Então, aqui, gente, observem que todos os elementos do conjunto A também estão no conjunto D. Portanto, aqui o conjunto é vazio, certo? Na letra G, eu tenho complementar de C em relação a D. Então, aqui é o mesmo que eu falar que é D menos C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar os elementos que eu tenho apenas no conjunto D e não tenho no conjunto C. No caso aqui, eu tenho A, né, nos dois conjuntos, então essa diferença será igual a X, Y, Z e W. Na letra H, eu tenho complementar de B em relação a A, interseção B. Então, aqui, gente, primeiro eu preciso encontrar o conjunto complementar de B em relação a A, né? Que nós encontramos lá na letra A e na letra C, mas vamos refazer aqui. Este conjunto aqui, complementar de B em relação a A, é o mesmo que eu falar que é igual a A menos B, que é igual... Quais são os elementos que eu tenho em A que não tenho em B? É Z e W. Opa, não tá aparecendo. Z e W. Agora, eu vou fazer este conjunto aqui, gente, interseção com B. Ou seja, eu vou observar quais são os elementos que se repetem neste conjunto que
que eu encontrei, e no conjunto B. No conjunto B é formado por x e y, e este conjunto aqui, z e w. Então, não existe, gente, nenhum elemento em comum. Portanto, aqui, meu conjunto é vazio, certo? Agora, eu tenho complementar de C em relação a D, interseção B. Então, aqui é o mesmo que eu falar, que é D menos, este conjunto aqui, tá, gente? D menos C, que vai ser igual. Vamos olhar aqui. D menos C, gente, serão o quê? X, Y, Z e W. Interseção com o meu conjunto B. No meu conjunto B, eu tenho os elementos X e Y. Então, gente, o conjunto complementar de C em relação a D, interseção B, será igual a quê? Quais são os elementos comuns a este conjunto aqui e ao conjunto B? São os elementos X e Y, que eu possuo nos dois conjuntos. X e Y. Que a interseção, gente, esse Uzinho aqui de cabeça para baixo, quer dizer o quê? Os elementos que são comuns a dois conjuntos, certo?